hoje, como nós estamos num momento de conscientização da igreja, da importância de ter esse olhar para a pessoa com deficiência, então eu tenho até a honra de ter um dos membros da nossa comunidade. Ele é teólogo, ele estudou para sua formação pastoral, profundo conhecedor das Escrituras Sagradas, e que nessa manhã vai repartir a palavra de Deus conosco. O Carlos, seus pais são daqui, já estão há anos aqui na nossa comunidade, é um irmão surdo cego, e que vai ser aqui também hoje interpretado pelo Hélio. O Hélio também é um exímio intérprete, um homem conhecido até em nível de Brasil. Talvez você já ouviu na televisão. Quando eu assisto TV Cultura, eu fico vendo o Hélio lá, ou a esposa interpretando. Eu fico, qualquer um que passa fala, eu conheço. Falei para ele, qualquer dia eu vou pegar o autógrafo dele. E eles vão estar ministrando aqui para nós hoje a palavra de Deus. Então é com muita honra que eu queria convidar para vir até aqui à frente o Carlos, acompanhado aqui do Hélio. Vamos recebê-los com alegria, irmãos. Bom dia, graça e paz, amém? Bom dia, queridos. Olha, eu acho que tá fraco, hein? Vamos fazer novamente assim, ó. Bom dia, bom dia, aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, glória a Deus. É uma manhã de alegria estar aqui com os irmãos, e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Deixa eu me apresentar. Eu vou contar um pouquinho para os irmãos do meu testemunho, mas antes, o meu nome é Carlos Júnior. Este é o meu sinal na comunidade surda. Como foi falado, eu sou uma pessoa surdo-cega e eu moro em Osasco. Já foi falado também que eu sou formado em teologia, também trabalho profissionalmente como massoterapeuta, faço massagens, sou professor em cursos também na área de formação de professores, de pessoas que trabalham com surdos cegos como eu. Então a minha vida é um pouquinho corrida, como os irmãos podem perceber. Mas primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui na comunidade Carisma, de ser dessa igreja. Eu agradeço demais a Deus por isso. Agradecer também aos pastores aqui, ao pastor Anésio, a sua esposa, também a Magda. Eu amo vocês, vocês sabem o quanto vocês são especiais na minha vida. E muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu de estar pregando a palavra do Senhor. Eu quero agradecer também a Luciene, que trabalha com o Ministério de Inclusão aqui da igreja. Agradecer o Hélio, que trabalha com o Ministério de Libras aqui da igreja. Agradecer a todos, as pessoas que oraram por mim, que oraram para que eu estivesse aqui nesta manhã. E aos meus amigos, os convidados, os visitantes que vieram aqui também, surdos e ouvintes, muito obrigado a todos, querido, muito obrigado mesmo. Os meus pais estão aqui, queria que a igreja conhecesse os meus pais. Por favor, se coloque de pé, os meus pais. Esses são os meus pais. Que Deus possa abençoá-los, eu amo vocês. Agradecer o Hélio, a sua esposa, a Bia, seus filhos, Heitor, Valentim, Cauã. Muito obrigado a todos. O Hélio a gente já se conhece há 18 anos, irmãos, 18 anos. E eu tenho certeza que nós vamos estar juntos aí durante muito tempo. E o Hélio geralmente faz a minha voz quando eu vou ministrar, quando eu vou pregar. E nós somos mais que amigos, nós somos irmãos em Cristo. Bom, feitos os agradecimentos, eu quero honrar a vida da Roberta, que está aqui.
e do Douglas, eles sempre me auxiliam também na interpretação, estavam me auxiliando hoje também na interpretação, e todos os intérpretes aqui da igreja, que a cada domingo também interpretam para mim. E eu senti a presença de Deus aqui, queridos, desde quando eu cheguei, através dos louvores que foi cantado, através dos louvores que foram entoados. Eu sei que tantos ouvintes, né, que cantaram aqui, quanto os intérpretes ensaiaram bastante para estar aqui louvando a Deus, servindo a Deus nesse momento especial. E hoje é um dia maravilhoso, como foi falado. Hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, tá? Então eu quero parabenizar a todas as pessoas com deficiência, seja ela surda, seja ela cega, seja ela autista. Eu quero parabenizar essas pessoas porque foram anos de fato de luta. E como o pastor mesmo disse, no dia 26 é comemorado o Dia dos Surdos, e é uma data muito especial para nós também, essa data do dia 26. Então o mês de setembro é cercado de datas, né, como o dia 30, Dia dos Intérpretes. Esse mês, então, nós temos várias datas comemorativas relacionadas à pessoa com deficiência. E que Deus abençoe a todas as pessoas com deficiência. E que bom que nós temos essas pessoas aqui, que são os nossos irmãos, que têm algum tipo de deficiência. Vocês se lembram que eu vim pregar, o último culto que eu preguei aqui foi dos improváveis, né? Há 2 anos atrás, eu preguei aqui na igreja, eu falei sobre os improváveis, e hoje eu queria falar um pouquinho do meu testemunho. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sei que Deus, Ele vai falar na vida dos irmãos. Mas, por favor, nesse momento eu queria orar. Eu quero orar pedindo que você abençoe a minha vida, abençoe essa mensagem que vai ser ministrada em formato de testemunho. Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos a Ti. E nós Te louvamos, Deus, por cada vida que aqui está, por cada pessoa que está aqui, Deus, cultuando ao Senhor. Nós estamos alegres na Tua presença, Pai. Nós estamos alegres porque o Teu Espírito Santo está trabalhando nas vidas nesta manhã. Eu peço que o Senhor, Deus, abençoe essa mensagem, unge a minha vida, abençoe também a vida do Hélio, que está fazendo a minha voz, e que essa palavra, Deus, possa entrar no coração dos meus irmãos como sementes, e que possa dar frutos, Pai, frutos diversos, em nome de Jesus, amém. Tema de hoje, vou ensinar os irmãos a fazer tema de hoje em Libras agora, vamos lá, vocês vão fazer assim, todo mundo junto, vamos lá, faz assim com a mão, um Vzinho de vitória, todo mundo junto, faz assim, olha, isso, e esse movimento fechando a pontinha dos dedos, ó, esse sinal é o sinal de tema, tá? Tema, esse é o sinal de tema, ok? E o sinal de hoje é esse sinal, de novo, hoje, isso, só fazer esse movimento, ok? De novo, vamos fazer junto agora para valer, tema de hoje, muito bom, muito bom. Eu quero dizer para os irmãos que eu não vi nada, tá? Vocês estão fazendo aí, eu não estou vendo nada, mas eu tenho certeza que vocês acertaram fazer tema de hoje. Então eu quero contar um pouquinho da minha trajetória, falando um pouquinho da minha história, e que de alguma forma essa palavra fale com vocês, de alguma maneira. Eu coloquei como tema de hoje, aliás, né, movido pela graça de Deus, né, e eu começo contando a história dos meus pais. Quando os meus pais se conheceram, há muitos anos atrás, eu acho que um ligou para o outro naqueles telefones que era de discagem, assim, que tinha aquela roda, que eu não sei o nome, e eles se conheceram, os meus pais. E o meu pai, naquela época, ele tinha mais cabelo do que hoje, né? Mas mesmo assim, a minha mãe olhou para o meu pai olhou para a minha mãe, eles começaram a namorar, e eles fizeram vários planos, né? De se casar, de ter filhos. O sonho da minha mãe
sempre foi ser mãe, sabe? Ela sempre criou uma expectativa muito grande, querendo ter um filho, constituir uma família. E quando ela teve a primeira filha dela, a Ana Carolina, que é a minha irmã, ela se alegrou muito, né, nesse momento, ela ficou muito feliz nesse momento. E quando foi feito aquele teste da orelhinha, ela recebeu o diagnóstico que a primeira filha dela seria uma menina, uma criança surda. Queridos, para minha mãe foi um momento assim de muita tristeza. Ela criou muita expectativa em cima do primeiro filho, da primeira filha, no caso, e ela ficou muito frustrada, mas ela falou assim, não, vamos tentar novamente, né? E então ela orou, ela falou, Senhor, abençoe essa gestação, cuida dessa gestação, que no futuro, Deus, meu filho seja um piloto de avião, meu filho seja uma pessoa importante na sociedade, um ministro de louvor, eu quero que o meu filho seja um ministro de louvor. Quando ela recebeu esse diagnóstico, então, que ela estava grávida, aliás, quando ela recebeu a notícia que ela estava grávida, ela criou toda essa expectativa. Falou, e quando eu nasci, ela falou, ele vai se chamar Carlos. Eu nasci no dia 20 de maio. E ela, então, criou aquela expectativa, assim, querendo saber, olha, será que ele é surdo? Será que ele é ouvinte? E ela fez todo aquele exame novamente, aquele exame da orelhinha, né, no hospital. E o médico falou, seu filho é surdo também. Então, imagine a expectativa da minha mãe sendo frustrada, tendo 2 filhos surdos, e ela não sabia exatamente como lidar com isso. Ela falou, bom, a minha primeira filha é surda, o meu segundo filho também é surdo. Minha mãe, ela entrou num desespero muito grande. Ela entrou numa situação de tristeza muito grande. Mas Deus, queridos, Ele faz planos. E em Êxodo, capítulo 4, versículo 11, Êxodo, capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte, Deus falando para Moisés assim, quem criou o surdo, o mudo, o que vê e o que não vê? Não sou eu, Senhor? Queridos, quando Deus ele cria alguém, independente da condição, independente da situação da pessoa, Ele cria com um propósito. Para tudo Deus tem um propósito. E foi assim que a minha mãe tomou posse dessa palavra. Conforme os anos foram se passando, eu ali interagindo com a minha irmã, lembrando que a minha irmã também é surda, e minha mãe então começou a se adaptar a essa nova realidade, tendo filhos surdos. Ela não sabia como seria na escola, não sabia como seria para brincar com outras crianças, para interagir com outras crianças. E o meu pai, na época, ele tinha um Corcel bem antigo, aqueles carros bem antigos, que fazia aquele barulhão, né, aquele carro, e meu pai me levava para todos os lugares naquele Corcel. E ele me levava para lugares onde eu queria conhecer, e isso eu fui evoluindo demais, eu fui recebendo bastante informação visual, porque a minha visão nessa época era 100%, eu conseguia enxergar as coisas 100%. E um dia, minha mãe me levou para uma escola, que era uma escola de surdos, chamada Ellen Keller, aqui em São Paulo. E eu cheguei nessa escola de surdos, eu estava ali junto com as outras crianças, né? Eu tinha mais ou menos por volta de 6, 7 anos de idade. Era uma sala só de surdos. E eu comecei a me desenvolver ali na língua de sinais, comecei a aprender as disciplinas, aprender as matérias que o professor ensinava em língua de sinais. E um certo dia o professor, então, começou a organizar a sala e pediu que nós copiássemos a lição que estava ali no quadro negro. O professor, então, começou a escrever, passou um monte de lição ali na lousa, né, e tudo mais, e pediu que nós abríssemos nosso caderno e copiássemos a lição.
Só que eu comecei a perceber que a minha visão começou a ficar embaralhada, ela começou a ficar meio estranha. E o professor percebeu que eu não estava copiando a lição, me perguntou: Carlos, por que você não está copiando a lição? E eu respondi: eu não estou conseguindo enxergar a lousa, eu não consigo ver a lousa. Foi então que o professor chamou os meus pais, pediu que me levassem ao oftalmo, foi providenciado um óculos para mim, e o óculos ele corrigiu a minha visão. Então eu comecei a enxergar até aquelas mosquitinhos bem pequenininhos que passavam na minha frente. O óculos deixou a minha visão novamente normal. E aí eu passei então a copiar toda a lição. Vamos se dizer que o óculos deixou a minha vida normal novamente com a minha visão. E conforme os anos foram passando, eu sempre sendo uma pessoa surda, mas tendo experiências visuais. Por volta mais ou menos de 14 anos, eu já era uma adolescente, era o dia do meu aniversário, inclusive. Eu reuni um grupo de amigos ali na minha casa, e foi um dia muito legal, onde eu recebi vários presentes, né? Estava ali conversando com todo mundo, interagindo com todo mundo. E esse cachorro que está aparecendo na foto, eu sempre gostei muito dele, sabe? Ele era, de fato, o meu amigo ali, né? Eu sempre interagindo junto com ele, sempre brincava com esse cachorro. Em um determinado momento eu pedi para que nós fôssemos até a parte externa da minha casa. Já era noite, eu pedi que acendesse as luzes porque eu queria tirar uma foto com o meu cachorro. Mas eu não sabia exatamente aonde estava a pessoa que ia tirar a foto. Eu percebi que a minha visão estava meio estranha, meio embaçada. E eu não sabia onde a pessoa estava posicionada. Eu enxergava como se fosse vulto, sabe assim? Aquela visão meio esfumaçada, como se as pessoas estivessem meia esfumaçadas. Então, eu olhava em uma direção, achando que aquela pessoa naquela direção ia tirar a foto, só que eu percebia que o flash vinha de outra direção. Na época, nós revelávamos as fotos, né? E eu comecei então a revelar as fotos, e eu vi que em várias fotos eu não conseguia focar na pessoa que estava tirando a foto, que estava ali com a máquina fotográfica. Questionei os meus pais então, falei: há algo de errado na minha visão. Foi quando os meus pais então decidiram me levar ao médico. Foi feito alguns exames, então, mais detalhados da minha visão. Colocaram um aparelho ali na minha visão. Foi feito alguns exames mais detalhados. Tanto na parte da frente da minha visão, quanto na parte das laterais da minha visão, né? Porque eu percebi que eu estava tendo uma perda, mais ou menos, na parte da lateral da minha visão. E o médico, então, me diagnosticou, descobriu que eu tinha uma síndrome genética chamada síndrome de Usher. E o que essa síndrome faz? O médico então começou a explicar que várias pessoas no mundo têm essa síndrome, que eu ia começar a perder a visão ou nas laterais ou na parte da frente da minha visão, que eu ia ter dificuldade de enxergar à noite, que eu ia ter dificuldade em ambientes onde houvesse uma mudança brusca de luz. Então, o médico foi detalhando isso para os meus pais. E os meus pais ficaram, assim, inconsoláveis, porque eu já tinha nascido surdo. E agora eu iria também ficar cego, porque o médico falou que essa síndrome atacava a visão, mas o destino de todo mundo que tinha essa síndrome, a síndrome de Usher, era ficar cego. Mas os meus pais, eles falaram: não desanima, que nós vamos te ajudar e você vai conseguir se adaptar a essa nova realidade. Agora, sendo uma pessoa surdo-cega, porque Deus é contigo. Você foi uma pessoa sonhada por nós, mas você foi sonhada por Deus também. Então, os médicos começaram, a minha família então começou a me incentivar, começou a me apoiar nesse processo de perda de visão. E ano após ano, eu fui perdendo a minha visão. Eu fui deixando de enxergar. E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer alguns cursos para me adaptar a essa nova realidade, sendo uma pessoa surdo-cega. E eu quero mostrar para vocês algumas adaptações que eu tive que fazer.
Mas antes de falar dessas adaptações, deixa eu contar rapidinho como é que o Hélio entrou na minha vida, gente. Vamos lá. Quando eu soube, né, eu conheci o Hélio há muitos anos atrás, há 18 anos atrás, como eu disse anteriormente, né? E quando eu comecei a perceber que eu ia perder a visão, eu me fechei muito, sabe? Eu me tornei aquela pessoa mais rancorosa, porque eu não sabia como ia ser o meu futuro, eu não sabia exatamente como que ia ser uma pessoa, como que eu seria sendo uma pessoa surdo-cega. Então eu me fechei muito. Eu ficava só em casa, eu não queria ir para os lugares, e foi durante muito tempo assim. E o Hélio, eu conheci o Hélio numa igreja chamada Igreja Evangélica do Jardim Veloso, ali no bairro do Veloso, em Osasco. O Hélio divulgou que ia ter um evento lá na igreja, um evento para surdos, né, lá na igreja. E eu falei, nossa, eu conheço essa igreja, eu sei onde fica essa igreja, mas na realidade eu não queria ir. Minha mãe falou assim, vai filho, vai ser bom. Eu falei, não, eu não quero, mas acabei indo, né? Quando eu cheguei nesta igreja, eu falei assim, nossa, que igreja estranha, né? Estava acostumado com uma liturgia de culto, e essa igreja tem uma outra liturgia de culto. Eu achei a igreja meio estranha. E o Hélio veio falar comigo, então, né? Ao chegar lá. E, irmãos, eu vou ser bem sincero com você. Quando eu cheguei lá, eu não queria entrar. Eu falei para minha mãe assim, mãe, eu não quero ir, não estou muito afim de ir. E foi a minha mãe que me convenceu aí, né? E antes de eu ir, minha mãe ligou para o Hélio e falou, Hélio, eu vou levar 2 surdos cegos aí, aliás, 2 surdos aí que são meus filhos. E o Hélio falou, olha, não dá para eles virem porque não tem vaga. Era um evento que tinha inscrição, era um congresso, tinha inscrição, e o Hélio falou, olha, nós já estamos na lotação máxima, você não pode vir, não pode trazer seu filho. E quando minha mãe falou, tá cheio, eu falei, ai, que bom, não queria ir mesmo, né? Não estava muito afim de ir, né? Mas no dia do evento, minha mãe simplesmente colocou a gente dentro do carro, eu e minha irmã, eu falei, mãe, eu não quero ir. Você vai, você vai. E aí quando chegou lá na igreja, eu encontrei então o Hélio, como eu falei anteriormente, né? Minha mãe simplesmente jogou a gente lá na frente da igreja e foi embora, irmãos, com o carro. E eu fiquei assim, e agora, para onde eu vou? E aí foi quando o Hélio nos encontrou ali e falou assim, olha, como é que conversa com vocês? O que eu vou fazer agora? Eu já tinha uma deficiência visual bem aguda, vamos dizer assim. E o Hélio parou simplesmente o evento e falou assim, olha, tem 2 pessoas surdos cegas aqui, alguém sabe interpretar para eles? E na hora alguém me ajudou ali e interpretou para mim o evento o dia todo. E quando terminou o evento, eu falei, nossa, eu até que gostei da igreja, né? Não estava acostumado com esse tipo de culto, né? Dessa forma de cultuar, mas eu gostei da igreja. E aí o Hélio falou assim, olha, Deus abençoe, obrigado por você ter vindo, mas não volta aqui mais não, porque a gente não sabe interpretar para você. Quando chegou no outro dia, irmãos, eu voltei no outro dia mesmo, né? Era um sábado esse evento, no domingo eu voltei. E o Hélio ficou desesperado, falou assim, o que você veio fazer aqui, né? Você já não tinha uma igreja? E aí eu falei, não, mas eu vou te ajudar a interpretar para mim, eu vou te ensinar, segura aqui na minha mão, eu seguro na sua mão, vai ser dessa forma. E foi então que começou a nossa amizade ali, né? A gente foi se conhecendo mais, né? E o Hélio teve a brilhante ideia, irmãos, depois que a gente viramos amigo, né? Já tinha ali uma relação de amigo. Ele teve a ideia de me levar para um parque aquático, aqui de São Paulo, aquele parque aquático do lado do Hopi Hari, ali, Whitney White, não sei pronunciar, mas eu acho que é isso. E lá tinha várias piscinas, vários toboáguas, né? Várias formas de brincar ali, né? E vários brinquedos ali então, mas eu confesso para os irmãos que tinha um toboágua lá, que era muito alto. E o Hélio teve a brilhante ideia, falou assim, bom, como o Carlos não está enxergando direito, eu acho que eu vou colocar ele para descer nesse toboágua. E ele falou para mim, irmãos, que era um escorregador. Só que eu percebi que a gente começamos a subir e não parava mais. E aí eu falei, mas por que a gente está subindo se é um escorregador, né? E a gente foi subindo. E aí, quando chegou lá em cima, o rapaz ali
o monitor ali do parque, né? O Hélio falou assim, olha, esse rapaz, ele é surdo e cego. Aí o cara, mas os dois? O Hélio falou, sim, ele é surdo e cego e ele vai descer no toboágua. O cara falou, pera aí que eu vou ligar pro meu chefe. Chefe, tem um rapaz aqui surdo e cego querendo descer no toboágua, pode descer? E o cara, como assim, surdo e cego? Ele falou, ele tem as duas deficiências, ele é surdo e cego. Aí o coordenador falou, resolve aí, vê aí o que você vai fazer. Eu me senti um ET depois, né, que o Hélio me contou a história, né? Mas eu falei assim, olha, ele tem as duas deficiências, mas ele consegue descer. Irmãos, o Hélio falou que eu nadava nas Paralimpíadas, mentira. Eu não sabia nadar, não, mas ele queria que eu descesse no brinquedo. Ele falou, ele é nadador das Paralimpíadas, né? Ele consegue descer. E essa confusão, isso eu fiquei sabendo tudo depois, tá? Enquanto estava rolando a conversa ali, eu não sabia nada que estava acontecendo. E aí eu falei para ele, o Hélio falou para o rapaz assim, eu vou passar as instruções para ele, ele vai cruzar os braços, cruzar as pernas, né? Você dá um toque nele e ele vai descer, ele sabe que é hora de descer. E eu ali, me preparando, na minha cabeça achando que era um escorregador, né? Falei, é um escorregador. Sabe aquele toboágua mais alto que tem no parque? É dele que eu estou falando, sabe? Aquele bem altão, é dele, né, que eu estou falando. E aí eu peguei, pensei assim, eu acho que é um escorregador, porque quando a gente subiu as escadas, eu achei que a gente estava indo tipo para o mezanino, sabe? Para o outro nível do parque, eu não sabia que a gente estava subindo no toboágua. O Hélio desceu primeiro, ficou me esperando lá embaixo, e aí o rapaz me pegou, me posicionou ali, né, no brinquedo, né? Eu cruzei os braços, cruzei as pernas, não entendi por quê, para descer no escorregador, eu tinha que fazer isso. Confiava no Hélio, falei, opa, vamos lá, né? Ele não vai fazer nada que seja de ruim para mim, né? Irmãos, eu comecei a descer. Queridos, aí eu tive a ideia da dimensão do negócio. O Hélio começou a rir, saiu correndo, eu tentei correr atrás dele, mas não sabia exatamente onde ele estava. Mas, queridos, por que eu estou contando essa história? Porque isso abriu muito a minha mente. Até então as pessoas me tratavam como coitadinho, sabe? Ele não pode, ele não vai fazer nada. E eu gostava de andar com o Hélio porque o Hélio me desafiava. Ele sempre me desafiava a fazer algumas coisas meio doidas como essa, né? E isso foi me tornando uma pessoa melhor. Isso foi me ajudando a ser uma pessoa melhor. Eu entendi que a surdo-cegueira não poderia me parar. Que eu poderia ter uma vida normal. Uma vida normal, mas adaptada a uma nova realidade. Então, eu agradeço a Deus, assim, por essa amizade, sabe? Por ter me tornado uma pessoa melhor. E hoje a gente viaja o Brasil todo pregando o Evangelho. Eu vejo que Deus, ele não juntou pessoas, né? Ele juntou propósitos aí, né? E hoje, eu mostro para as pessoas, como eu, surdo-cegas, ou que tem alguma deficiência, que a surdo-cegueira ela não atrapalha a vida. Amém? E aí eu entendi que eu tinha que ir me adaptando a essa nova realidade, sendo uma pessoa surdo-cega. E eu fui me adaptando, então, a tudo isso. E uma das formas que eu tive que me adaptar foi a minha forma de leitura e escrita. Eu tive que aprender o sistema Braille. Vocês estão vendo aí na foto o meu aparelho, onde eu conecto no meu computador, eu conecto no meu celular, onde eu consigo me comunicar com as pessoas através do sistema Braille. Então, eu recebo tudo em Braille e digito tudo em Braille através dessa tecnologia. Então, eu leio livros, eu interajo nas redes sociais. Aqui eu não estou com nenhuma tecnologia, eu estou com um rascunho em Braille, tá? Essa partezinha branca aqui está escrita em Braille. Então, o sistema Braille, ele me ajudou muito. Eu tive que aprender a ler com as pontas dos dedos, né? Já que eu iria ficar cego. E Deus me ajudou a fazer isso, a desenvolver esse tipo de leitura. E uma outra forma que eu tive que me adaptar também
foi a minha forma de me locomover pela cidade. Imagine vocês, queridos, eu era uma adolescente, então, eu já estava na fase adulta, e eu morria de medo de usar a minha bengala, né? Aquela bengala que os cegos usam, né? Que vocês viram subindo aqui com ela. Eu tinha vergonha, na realidade, né? Eu não queria, eu queria andar de igual para igual com as pessoas, né? E eu deixava a minha bengala ali dentro da bolsa. Mas eu caía muito, porque eu não enxergava os obstáculos no chão. Eu caía de escada, eu caía andando na rua, e eu me machuquei muito por não usar a bengala, por não querer usar a bengala. Mas eu sempre fui muito teimoso, sabe? Assim, eu falava, não, eu não quero usar a bengala, mas era uma mistura de teimosia com vergonha também. Como que as pessoas iam me olhar na rua usando a bengala? E eu não queria assumir essa condição de surdo cego. Mas teve um dia que eu procurei um curso, então, aprendi a me locomover com a bengala, e quando eu me formei nesse curso, o meu professor falou assim, vou te colocar aqui no metrô, você já fez esse caminho várias vezes, e você vai andar agora por esse caminho até chegar na sua casa. Se já é difícil andar no metrô enxergando, imagine sem enxergar, né? Então, o instrutor, quando eu me formei, ele simplesmente me deixou no metrô. Eu falei, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou me comunicar com as pessoas? Como é que eu vou chegar na minha casa? Será que eu vou conseguir? E eu tive muita dificuldade de me comunicar com as pessoas no começo. Mas aí, eu tive uma ideia. Eu criei, né? Eu peguei um pedaço de papel, na realidade, pedi para minha mãe escrever assim, sou surdo cego, pode me ajudar? Porque eu queria que as pessoas me guiassem, né, pelos espaços onde eu estivesse. Aí eu falei, minha mãe escreveu num pedaço de papel a palavra ajudar, né, escreveu ali, sou surdo cego, pode me ajudar? Quando eu mostrava para as pessoas, irmão, sabe o que acontecia? As pessoas me davam dinheiro. E eu falava, não quero dinheiro, não, eu trabalho, né? Eu só quero ser guiado. As pessoas, eu comecei a chegar em casa com os bolsos cheios de moedas, sabe? As pessoas começaram a me dar dinheiro, né? Olha como que as pessoas me viam. As pessoas me viam assim, ó. E eu só queria ser guiado no espaço. Eu não estava pedindo esmolas, né? E aí eu falei, mãe, o que você escreveu aqui? Que as pessoas estão me dando dinheiro. E aí o Hélio, né, viu, falou assim, vamos melhorar esse português aqui, né? E nós fizemos essas plaquinhas que vocês estão vendo aí na tela, que ela é do tamanho de um RG mais ou menos. Coloquei, sou surdo cego, pode me guiar, né? E nessas plaquinhas tem as estações que eu vou, os lugares que eu vou, elas estão escritas em braille e português, né? E a tinta, aliás, né? Então eu consigo ir, irmãos, hoje para vários lugares sozinhos. Então, se vocês me veem aí no metrô, em algum lugar sozinho, eu não estou perdido não, tá? Não se preocupa não. E eu vou para vários lugares, eu e a minha bengala. Eu sei que o metrô é muito longo, é muito grande, mas eu já decorei cada estação na minha cabeça. Eu decorei essas informações na minha cabeça. Então, quando o trem para, que tem um deslocamento de ar ali dentro do vagão, eu consigo saber que a porta abriu e eu vou contando as estações. É mais ou menos assim. Eu sei que é meio difícil imaginar tudo isso, mas é mais ou menos assim. Mas tinha uma época da minha vida que a minha mãe parecia do FBI. Eu saía sozinha, ela ia me seguindo, irmãos, assim, ó. Eu indo, e eu falava, eu tenho a impressão que a minha mãe está me seguindo, né? E ela ia assim com um binóculo, olhando de longe para ver onde eu estava, o que eu estava fazendo. Até que teve um dia que eu falei, mãe, volta para casa, pelo amor de Deus. Aí volta minha mãe para casa, né? Porque ela ia indo me seguindo com medo de acontecer alguma coisa comigo na rua. Ok, gente? Só contando um pouquinho dessas histórias aí. Mas eu percebi que eu poderia fazer qualquer coisa. Que a surdo-cegueira, de fato, ela não iria me atrapalhar, né? Por ser uma pessoa surdo-cega. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de futebol. E quando eu perdesse a minha visão, eu ia ficar privado disso, né? Privado de assistir as televisões, né? De ver as televisões.
E eu falei, como é que vai ser para eu me adaptar, né? Eu falei, Deus, como é que vai ser para eu me adaptar para eu assistir partidas de futebol? Eu lembro que quando eu perdi a minha visão, a próxima Copa do Mundo ia ser no Brasil, a Copa de 2014, eu já não enxergava mais nada. Eu falei, nossa, uma Copa do Mundo no Brasil e eu não vou conseguir acompanhar a Copa, saber os lances ali, os detalhes dos lances das partidas e tudo mais. E isso me deixou muito, muito triste, né? Eu não sabia exatamente como é que seria. E nós ouvimos falar que existia um campo, que era um campo em alto relevo, né? Um campo para pessoas surdo-cegas, um campo em alto relevo. E eu falei para o Hélio assim, Hélio, está chegando a Copa, será que você pode interpretar para mim as partidas de futebol? O Hélio estava meio atarefado ali, né? Ele disse que não poderia. E eu falei, bom, tá bom, né? Eu acho que eu não vou conseguir acompanhar. Eu lembro que chegou o dia de acompanhar os jogos, todas as pessoas indo para casa de amigo, para casa de parentes, né? As ruas todas vazias, né? E eu falei, bom, eu vou pegar ali de uma maneira resumida com meu pai, assim, como é que foi. Meu pai, ele tem uma certa, não tem uma certa destreza em interpretar tudo para mim, mas ele ia falar para mim quando foi falta, quando foi gol, quando foi cartão amarelo, cartão vermelho. E o Hélio, ele me contou depois que ele sonhou com esse campo tátil que está ali na tela, né? Ele sonhou com esse campo, então ele saiu, foi comprar um material ali, foi no depósito, comprou uma madeira, pegou um EVA em formato de campo, em formato de grama, construiu o campo, fez o alto relevo ali das linhas do campo, as travinhas ali de futebol de botão. E eu falei assim, bom, eu não vou acompanhar os jogos, tudo bem. E aí o Hélio mandou uma mensagem para os meus pais, falou assim, olha, vem aqui com o Carlos para minha casa, que eu vou interpretar o jogo para ele. E eu fiquei muito feliz, eu falei, opa, maravilha, vamos lá. O que eu fiz, irmãos? Peguei uma caixa de papelão normal, uma caixa de papelão comum, cortei a caixa de papelão, porque até então eu não sabia que o Hélio tinha feito o campo para mim. Então eu cortei num formato retangular essa caixa, como se fosse um campo de futebol, algo bem simples ali, né? Cortei num formato retangular a caixa, e minha mãe, menino, o que você está fazendo? Coloquei essa caixa debaixo do braço, e minha mãe, mas você vai levar esse lixo lá para casa do Hélio, né? E eu falei, mãe, eu sei o que eu estou fazendo, pode ficar tranquila. Vesti a minha camiseta da seleção, fui para a casa do Hélio, encontrei o Hélio, né? Nós sentamos ali, né? E o Hélio falou, para que você trouxe essa caixa de papelão? Eu falei, não, aqui você vai simular aonde os jogadores estão no campo, onde eles estão posicionados. O Hélio me disse, não precisa disso, não precisa. Você é muito ansioso, calma, fica calmo. E aí o Hélio pediu para eu sentar, falou, senta aqui que eu vou te mostrar uma coisa. E eu falei, o que será que o Hélio trouxe? Eu não estava vendo nada, o Hélio falou para mim assim, fecha os olhos. Eu falei, para que eu vou fechar meus olhos, né? Mas tudo bem, né? E aí eu falei, vamos, Hélio, vai começar o jogo, para de graça, vamos lá, né? Para de graça, eu queria que você interpretasse a abertura da Copa para mim. Mas eu fechei o olho conforme a orientação dele, indignado, né? E ele foi, trouxe esse campo tátil, colocou no meu colo. Quando ele pegou as minhas mãos e colocou em cima do campo. Quando eu tateei o campo, queridos, eu fiquei muito feliz. Eu entendi ali as linhas do campo, eu sabia onde estava a trave, a grande área, a pequena área, as linhas do campo. E ele falou, olha, eu sonhei, eu não gosto de espiritualizar tudo, mas Deus falou para mim que era para construir esse campo para você, que você queria muito assistir esse jogo. E o Hélio e eu, nós aprendemos algumas técnicas em outros países de como interpretar de uma maneira mais eficaz, e nós colocamos isso como estratégia, né? Para que eu conseguisse entender melhor. Eu lembro que o primeiro jogo foi Brasil e Croácia, o Brasil tomou um gol ali logo de começo, e daqui a pouco o Brasil fez um gol. O Neymar, na época que ele fazia gol, né? Fez um gol. E aí eu pude entender tudo, né? Como foi ali cada lance do jogo, cada lance da partida, e eu comemorava muito, e eu glorificava a Deus por isso, né? Eu lembro que na época o Hélio filmou e aí divulgou nas redes sociais, isso teve muita repercussão, a gente deu entrevista em vários canais de TV, inclusive, e foi muito legal, foi muito boa a experiência de
aprender, né, a entender as partidas de futebol, agora sendo uma pessoa surdo-cega. E foi uma vergonha o 7-1 que a gente tomou, né, irmãos? Convenhamos, né? Ali eu falei, não precisava nem ter acompanhado esse jogo, né? Mas o projeto aumentou, 4 anos depois nós levamos isso para um museu, sabe? Onde nós fizemos um jogo ali no museu, onde várias pessoas surdo-cegas como eu puderam assistir puderam acompanhar os jogos da Copa com um campo tátil como esse. Nós presenteamos vários surdo-cegos com campos como esse. Mas eu queria mostrar um vídeo da última Copa, como é que foi. Pode passar o vídeo, por favor? Deus fará um caminho onde nunca existe. Ele fará caminhos onde não vemos. Um caminho me fará, sim, me guiará. Sempre me sustentará. Com seu amor a cada dia me fará um caminho, me fará um caminho. Deus fará um caminho onde nunca existiu. Fará caminhos onde não vemos. Um caminho me fará, sim, me guiará, sempre me sustentará. Com seu amor a cada dia me fará um caminho, me fará um caminho. Por um caminho no ermo Deus me guiará. Rios no deserto eu verei. Céus e terra passarão, mas a sua palavra não. Um caminho ele então fará. Deus fará um caminho onde nunca existiu. Fará caminhos onde não vemos. Um caminho me fará, sim, me guiará, sempre me sustentará. Com seu amor a cada dia me fará um caminho, me fará um caminho. Por um caminho no ermo Deus me guiará. Rios no deserto eu verei. Céus e terra passarão, mas a sua palavra não. Um caminho ele então fará. Deus fará um caminho onde nunca existiu. Fará caminhos onde não vemos. Um caminho me fará, sim, me guiará, sempre me sustentará. Com seu amor a cada dia me fará um caminho, me fará um caminho. Com seu amor a cada dia me fará um E queridos, eu contei tudo isso, né, para vocês, para dizer que Deus ele me escolheu com todas essas
limitações, com tudo isso, Deus ele me escolheu. Eu me lembro há muito tempo atrás, quando eu era surdo, eu tinha um grupo de dança ali de surdos, né? Onde nós íamos para vários lugares apresentar, e eu era muito jovem naquela época, né? E eu já evangelizava através da dança, de danças urbanas ali, hip hop. E aí depois eu fui para a área de teatro também. Criei um grupo de teatro que era um grupo com surdos e ouvintes ali também, né? E mostrando a salvação através do teatro, né? E mostrando que pessoas com e sem deficiência podem viver juntos, atuando ali, e pode, enfim, falar do Evangelho através das artes também. E em 2011, Deus ele me chamou para pregar o Evangelho. Eu comecei então a pregar em 2011, comecei a ir para vários lugares, nunca tive essa experiência de pregar o Evangelho. E a primeira igreja que eu preguei, eu lembro que foi a Igreja Batista ali em São Vicente, litoral de São Paulo, e eu me lembro que quanto Deus me usou ali, e quanto Ele confirmou para mim que esse era o meu chamado, que eu deveria pregar o Evangelho a todos, né? Não somente para os surdos, mas para os ouvintes e a toda a criatura, né? E eu louvo a Deus por isso, porque o diagnóstico médico disse que eu não poderia fazer nada, mas eu estou aqui servindo ao Senhor, servindo a Ele e sendo usado por eles. E o que me move é a graça do Senhor, é esse favor imerecido que eu tenho na minha vida, é a graça do Senhor que faz com que eu consiga cumprir os propósitos dEle, cumprir aquilo que Ele me designou. Esses são os meus pais, como eu já apresentei, e a minha família, ela sempre foi a minha base. Meus pais, eles sempre me incentivaram muito, sempre me instruíram muito bem para eu me tornar a pessoa que eu me tornei hoje. Então a minha família é uma família linda, sabe? Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. Assim como Deus instruiu ali Abraão e Sara acerca da educação de Isaac, o Senhor também instruiu os meus pais acerca da minha educação. Honre a vida dos seus pais, honre a vida daqueles que são responsáveis por você, até você se casar, até você sair de casa. Honre a vida deles, porque através dessa honra que você ofereceu aos seus pais, o Senhor ele vai honrar a sua vida também quando você for pai, quando você tiver um filho. E eu queria dizer para os irmãos que eu sou o primeiro surdo cego também no Brasil a ter uma formação teológica, né? E eu me lembro que os meus professores, eles saíram pesquisando inclusive no mundo para saber se tinha outro surdo cego com formação teológica. Eles não acharam. Mas como eu sei que Deus é o Deus dos impossíveis, né? Pode ser que tenha um já formado e eu não conheço, né? Mas no Brasil eles fizeram uma pesquisa minuciosa. E eu falei assim, até isso Deus vai ser glorificado na minha vida, porque não existe nenhum outro surdo cego no Brasil com formação teológica. Isso é para a honra e glória do Senhor. E isso é a graça de Deus, esse favor imerecido na minha vida. Já faz 4 anos que eu me formei e eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso, é a graça do Senhor na minha vida. E eu já estou encerrando. E eu queria deixar essa palavra para os irmãos, que está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Eu contei toda a minha trajetória para os irmãos, então, de Efésios capítulo 2, versículo... Aliás, eu contei toda a minha trajetória para os irmãos, como eu nasci cego e nasci surdo e me tornei uma pessoa cega, como a minha visão foi afetada, como eu consegui me adaptar a tudo isso, né? Como a graça do Senhor fez com que eu me adaptasse a tudo isso. Eu contei toda a minha trajetória, de como o Senhor me deu autonomia para fazer as coisas que eu faço. E eu tenho certeza que o Senhor permitiu que eu fizesse todos os cursos que eu já realizei. E tudo isso aconteceu, queridos, por uma razão. Aliás, por várias razões, mas a razão principal que eu consigo realizar tudo isso sendo uma pessoa surdo-cega
É a graça do Senhor que está sobre a minha vida. É a graça de Deus, esse favor imerecido que está sobre a minha vida. Eu sei que os meus pais, eles se frustraram lá atrás, mas hoje eu sei que eles têm muito orgulho do homem que eu me tornei. Por favor, se coloquem de pé para a gente terminar com a leitura dessa palavra de Efésios. Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, não é algo meu, não veio de mim, é dom de Deus, é um favor imerecido do Senhor. O Senhor, Ele me salvou, não só, Ele só salvou a minha alma, mas Ele me salvou de um mundo, muitas vezes, onde eu viveria excluso da sociedade, ficaria ali em casa sem fazer nada, sabe, muitas vezes entediado, muitas vezes triste, mas o Senhor, Ele me salvou desse mundo. A graça dEle, esse favor imerecido, me trouxe até aqui. Queridos, e eu não sei de que forma essa palavra falou com vocês. Eu não sei se é através de uma situação que você está passando, se você tem um filho com deficiência na sua família. Eu não sei o que é, mas o favor imerecido de Deus está aqui nesta manhã. Assim como o Senhor deu essa graça para eu realizar tantas proezas, o Senhor também fará isso na sua vida. E eu não estou falando só com pessoas com deficiência, meu querido. Eu não sei o que tem te paralisado. Eu não estou falando só com pessoas surdas. Eu não estou falando só com pessoas autistas, pessoas com deficiência física. Eu estou falando você que não tem nenhuma deficiência também, mas que você precisa da mão de Deus em alguma área, que você precisa da graça de Deus sobre a sua vida para realizar algo extraordinário. Não é você, é o Espírito Santo, é Deus através de você. Você vai conseguir conquistar tudo isso, você vai conseguir vencer tudo isso, e você vai conseguir realizar tudo aquilo que você precisa realizar, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Eu queria que todo mundo colocasse a mão no coração. Eu quero chamar o Anésio aqui para fazer essa oração final. Anésio, por favor. Vamos orar? Querido Senhor, inicialmente eu quero te agradecer pela vida do Carlos. A história do Senhor na vida dele tem impactado a nossa história, a nossa vida. Portanto, eu peço que o Senhor o abençoe, fazendo com que ele seja sempre uma vida lida por todos, para que as pessoas, ao verem a alegria com a qual ele serve ao Senhor, possam entender a razão da sua salvação, da sua alegria, da graça do Senhor sobre a sua vida. Peço, Senhor, também que o Senhor abençoe meus irmãos e irmãs, aqueles que nessa manhã vieram aqui, talvez enfrentando dificuldades em suas vidas, que eles possam ver que o Senhor não os abandonou, que o Senhor está ao seu lado, fortalecendo e dando a graça necessária. Abençoa o teu povo, ó Deus. O Senhor nunca falhou conosco. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor nos ajuda. O Senhor é um Deus maravilhoso. Por isso nós te honramos e nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos celebrar o nosso Deus.